Uma boa noite a todas e a todos. Que Jesus, nosso mestre, guia e modelo, amigo de todas as horas, possa nos envolver a cada um, a fim de que participemos satisfatoriamente da nossa reunião programada para a noite de hoje. O tema proposto é bastante peculiar e me chamou bastante a atenção a leitura da questão pelo nosso companheiro aqui, porque vem muito a calhar, inclusive estava nos nossos planos abordá-la. E, obviamente, aproveitando o ensejo, nós trataremos também dela. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão sobre o tema da transição planetária, desses novos tempos, dessa aurora anunciada, nós não poderíamos nos furtar em agradecer a oportunidade, mais uma vez, de aqui estarmos. Fazemos parte aqui da diretoria da casa já há década e estar aqui na nossa reunião pública é sempre uma alegria renovada. E interessante que a nossa participação seria ao final desse mês, mas gentilmente a nossa amiga Flávia trocou comigo, porque eu não estarei aqui nesse período, estarei em viagem. E aí pensávamos num tema a ser abordado, porque a coordenação aqui é bem gentil. Eles ligam e dizem assim, qual que é o tema e é agora. Não temos tempo, né? Mas que bom que é assim, né? Previdência. Pois bem, e aí optamos por esse tema, nós sabemos que inclusive já é um tema por demais abordado, mas existem algumas informações que ainda nos é cara e que nós entendemos que são interessantes à nossa reflexão. Agradecer então pelo convite aos nossos companheiros, aos nossos artistas que aqui estiveram. Quem esteve aqui há uns 10, 15, 20 minutos atrás deu para perceber a harmonia e a beleza, né, da música aqui entoada. Eu peço licença às irmãs e aos irmãos, e devo dizer também que para chegar foi um desafio, viu, gente? Eu estava numa atividade ali na Escola Superior da Magistratura, quando eu saí, que eu vi aquele trânsito, eu pensei, que fenômeno é esse que está acontecendo, né? Mas dizem que nós fazemos parte de uma capital sertaneja, né? E aí quando tem alguns eventos aí, a turma se mobiliza bem, né? Quiçá se mobilizasse também para outras demandas sociais, né? E eu sei que eu saí de lá e pensei, eu não vou chegar na federação hoje, que era tanto carro e tantas pessoas transitando, que eu moro ali próximo, eu moro do parque ali, e pensei, eu acho que é melhor eu já pegar por fora e ir direto para a federação, que se eu passar em casa, pode ficar prejudicada a nossa participação, né? Daí o moletom também, enfim, a informalidade, eu peço escusas em razão disso também. Mas nos ocorreu, e aí como não poderíamos deixar de fazê-lo, eu passei na nossa livraria aqui e pedi emprestado 2 títulos lá para as nossas amigas. O outro que trouxe aqui à mão já estava no carro, então facilitou a tarefa. Mas enfim, eu não sei se vocês já tomaram nota, nós temos essa obra aqui na livraria, ela estava esgotada, creio eu que chegou aí, então, alguns exemplares. A obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno já é bastante conhecido, especialmente para aqueles estudiosos da mediunidade, enfim, tem todo um grupo que estuda as questões mediúnicas, o grupo, inclusive, Manuel Filomeno de Miranda, mas aquele livro também, que é o primeiro da trilogia, Transição Planetária, e essa obra aqui é a terceira da trilogia, Perturbações Espirituais. Vale a pena compulsar esse título, né? Fazer uma leitura, ainda que despretensiosa, porque nós temos aqui informações bastante valiosas. E eu peço licença para as irmãs e irmãos, e fui à livraria buscar a obra, para que a gente crie esse hábito de buscar no original. Muitas vezes nós nos acostumamos às apostilas, enfim, mas nós precisamos também cultivar o hábito de buscar na fonte. E eu peço licença só para destacar alguns parágrafos dessa obra, em especial no capítulo 1 aqui, que é, como eu disse, a terceira obra dessa trilogia, que trata dessa questão da transição planetária. E logo no capítulo 1 aqui, intitulado Intercessão Providencial, nós temos aqui algumas informações valiosíssimas. Aqueles que já as conhecem, nós pedimos as boas vibrações, especialmente as da paciência, viu, gente? Mas nos acompanhe aí, nos auxiliem, por favor. Intercessão providencial. Eu vou dar uma pincelada, enfim,
mas trata de uma anunciação, uma reunião realizada no plano espiritual. E aí nós temos aqui que destacar, né, a importância do trabalho do médium, a sua credibilidade, né, e também a envergadura do espírito que traz a informação. E narra-se então que houve uma reunião no plano espiritual, já programando alguns dos acontecimentos, inclusive da questão 1019. Porque nós perguntamos assim: qual é a primeira questão do Livro dos Espíritos? Todo bom espírito responde de pronto, não é? Qual é, pessoal? A primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, né? Mas se a gente perguntar, qual que é a última? Aí é a 1019, né? Muito bem. Mas eu vou ler só uma linha aqui, se me permitem, que diz assim, ó, que fala justamente que o bem irá imperar na terra quando os bons não se omitirem e ocuparem o espaço, né? Assim, mais ou menos nesse sentido. Mas tem uma frase aqui que foi lida pelo nosso companheiro que diz assim: essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na terra uma geração nova. Ora, então está dizendo desde 1857 que iriam reencarnar ou encarnar espíritos para se ocuparem dessa tarefa de preparação para essa transição do planeta. E aqui, justamente nesse capítulo, Intercessão Providencial, existe essa informação com ênfase. E o Espírito que narra nos diz: fôramos informados que nobre mensageira da instância superior viria comunicar-se conosco, isso no plano espiritual, obedecendo a uma programação adrede organizada. E eu peço a atenção, porque quando a gente faz leitura, o nosso pensamento divaga, né? Mas eu conclamo aí a atenção, para depois não se perder nas informações. Para socorrer algumas instituições espíritas terrenas, seriamente sitiadas por tenebrosa organização do mal. Às 20 horas, estou pulando aqui, a sala encontrava-se repleta, tendo o nosso respeitável administrador, Ovídio, no palco onde se destacava a mesa florida, ornamentada com esmero. Nesse momento, adentrou-se a ilustre visitante cercada por carinhoso grupo de espíritos iluminados, que a acolitavam com respeito e admiração, bem como com os recepcionistas destacados para conduzi-la ao palco. Então narra-se essa reunião, um ambiente preparado, e adentrou ao ambiente um espírito de luz, e nós vamos saber daqui a pouco de quem se trata. De imediato, apresentou a venerável senhora desencarnada, cuja aura refulgia em tonalidades diamantes ou diamantinas, demonstrando o seu estágio evolutivo. Referiu-se o irmão Ovídio que se tratava de servidora cristã, desde há muitos séculos, mas que durante a existência do Santo de Assis, estamos falando de Francisco, sacrificara-se na ordem das Clarissas, a fim de manter a pulcridade dos ensinamentos, preservando os votos de caridade, de pobreza, de humildade, de entrega total a Jesus e de virgindade. Na verdade, quem se apresentava naquela reunião era a própria Clara. Quem se lembra? Irmão Sol, Irmã Lua. E ela então inicia a sua fala dizendo: a paz de Jesus seja convosco. Venho em nome do amor não amado. Venho em nome do amor não amado. Rogar-vos ajuda para a comunidade cristã espírita que neste momento experimenta severos testemunhos. O amor a Jesus em todas as épocas da humanidade sempre tem provocado a ira dos adversários da verdade, que o temem, investindo com ferocidade contra os seus vestilários, na ilusão de que, ao destruir os seus corpos, aniquilam os seus ideais libertadores.
ela prossegue. Com o semblante assinalado por leve melancolia resultante da análise grave, a veneranda mensageira prosseguiu. Iniciada a grande transição planetária. Reencarnam-se na atualidade, olha o Livro dos Espíritos, embora hajam fruído de outras benéficas ocasiões que desrespeitaram antigos déspotas e criminosos, genocidas e bárbaros, fanáticos religiosos, odientos e zombeteiros espirituais, que têm estado retidos em regiões inferiores, a fim de que disponham da sublime oportunidade de reparação e de crescimento na direção do bem. Não nos confundamos. E o resgate, na verdade, é de fato para cada um de nós. Há 4.000 anos antes de Cristo, há 4.000 anos antes de Cristo, iniciou-se a última semana do mundo de expiações e provas. Nós vamos tratar sobre isso também. E há 4.000 anos atrás, iniciou-se o resgate dos caídos, ou o resgate de Adão. E com certeza, ou quase com certeza, grande parte de nós fazemos parte ainda dessa comunidade. Porque às vezes pensamos que os espíritos trevosos, os espíritos difíceis, aqueles ainda recalcitrantes, estão distantes de nós. Nós precisamos nos conhecer para aquilatarmos bem a condição que aboiamos. De modo então que ela prossegue. Calcetas e alucinados promovem contendas e produzem justas ferozes, transformando as instituições em campos de batalhas destrutivos. Ela vem falando das dificuldades, né? E então ela diz assim, que espíritos já estão sendo recambiados à Terra para este trabalho. E eu vou concluir por aqui, mas ela diz assim, depois virá Ele mesmo, o inesquecível cantor de Deus, para apacentar o rebanho e levá-lo a Jesus. Então, Clara afirmando nesta reunião no plano espiritual que o próprio Francisco de Assis irá reencarnar. Ou João, o evangelista. E isso é tão sério, né, que vamos imaginar a reencarnação de um espírito dessa magnitude, o que acontece na vibração do planeta, né? Tratar-se-á de um missionário de alta abnegação, qual aconteceu nos inovidáveis dias do passado, quando modificou totalmente a estrutura da fé cristã, embora as tremendas adulterações que vieram após a sua desencarnação. E nós sabemos que enquanto aquele jovem de Assis, ele mudou realmente completamente o edifício religioso, inclusive foi a pé ao Vaticano e entrou ali na Basílica gigante do Vaticano, com os pés sangrando, porque ali ele demandou a pé, e teve os seus pés beijados pelo Papa da época. Agora, para uma autoridade máxima da igreja, oficial da época, que inclusive naquela oportunidade, naquele século, detinha um poder, inclusive imiscuído na estrutura do Estado, bastante expressivo, um Papa se ajoelhar e beijar os pés é por certo que reconheceu a autoridade moral daquele que ali se encontrava diante dele. Era o jovem singelo de Assis. Trabalhador, abnegado do Cristo, como nos diz Clara aqui na obra. Então, perturbações espirituais, eu estou comentando só algumas pinceladas, alguns respingos do primeiro capítulo, né? É uma obra que vale a pena a gente adquirir, enfim, estudar, refletir a respeito. Mas trouxemos essa informação porque, na verdade, já muito se tem dito a respeito dessa transição planetária. Esse assunto ele não é novo. Ele não é um assunto espírita, eminentemente. Até porque, se formos um pouco mais atrás, nós iremos verificar e identificar que o próprio João, no Apocalipse, e nós sabemos que Francisco de Assis é a reencarnação de João, ele já falava sobre o fim dos tempos. 2000 chegarás, 2000 não passarás. Ou seja,
este assunto já nos ronda há séculos. E ainda hoje buscamos compreender estes enigmas que, em verdade, do ponto de vista da realidade espiritual, não modificaria muito o nosso interior. Nós sabemos que o planeta está muito bem administrado. E quem utiliza-se dessa expressão, tratando Jesus como governador do planeta, é Emmanuel, na obra Vinha de Luz. Ele diz assim que ao soldado o mínimo é defeso, ou seja, ainda é vedado saber os planos do general. Mas graças à bondade e à misericórdia de Jesus, algumas coisas vão nos chegando, a fim de que a gente aqui e ali vá compondo então o cenário para que a gente dê conta da nossa administração, como nos adverte Paulo. E quando a gente fala da conta da nossa administração, porque quando a gente pensa no nosso planeta e a gente analisa as questões políticas, as dificuldades econômicas, a própria relação entre as nações, a incompreensão, a violência, a opulência, a ganância ainda campeando em alguns rincões do planeta, há de se pensar num primeiro momento de que as coisas estão perdidas, mas isso é um caos aparente. O que vigora no universo é a harmonia. Imaginemos nós que se Jesus é o governador do nosso planeta e o acompanha desde a sua criação, por certo da sua condição de espírito puro, não haveremos de duvidar da sua capacidade e duvidar também de que as coisas estão muito bem administradas. As questões políticas, econômicas, sociais, as mazelas humanas que ainda regurgitam no tecido social, diz respeito a nós mesmos. E haveremos de superá-las. Então nós vamos nos preocupar não com a pauta dos administradores do orbe, do nosso sistema solar, da galáxia, mas com a nossa pauta íntima, porque essa é a nossa verdadeira pauta. E quando Paulo disse, dá conta de tua administração, nós pensamos, poxa, então eu preciso aplicar bem meus recursos, eu preciso organizar minha família, né, ter as minhas previdências financeiras, os meus investimentos, tudo bem, faz parte. Mas o que Paulo, na essência, estava a dizer é, dá conta da tua administração íntima. Esse é que é o convite. E muitas vezes pensamos que espíritos superiores, por exemplo, não têm um sentimento de inveja, às vezes de orgulho. Muitos deles não estão ilesos a isso, mas eles conseguem administrar. Muitos de nós, quando somos tomados pelo sentimento de ira, por exemplo, não dá um segundo, já explodiu tudo, né? E aí, passados alguns minutos, meia hora, 30, 40, uma hora, enfim, ou no dia seguinte, o travesseiro é um bom consolo, né? A gente fala, nossa, mas por que eu fiz aquilo? Né? A gente se analisa como se estivesse nos comportando como crianças, né? Faz parte do aprendizado, é assim mesmo. Mas o convite é para que nós, né, possamos dar conta da nossa administração. E para que isso ocorra em nossas vidas, nós precisamos acordar. Despertar para a realidade espiritual que somos. E aí, então, quando a gente fala na transição planetária, vamos voltar um pouquinho. A nossa amiga me disse que nós temos até 9h30, é isso? É porque é tanta coisa que vai acontecer daqui que vocês imaginam. Mas, enfim, nós vamos cumprir o nosso horário. Mas nós temos que voltar um pouquinho lá atrás para a gente compreender um pouco dessas anunciações, dessas predições, dessas informações que são valiosas para que a gente possa se situar. Nós temos uma necessidade íntima de nos situarmos. É como se disséssemos assim, para Meire, né, aproveitá-la aqui. Você nasceu aonde, Meire? Ela disse assim, em Goiânia. Todo mundo ouviu, né, gente? E Goiânia fica aonde, Meire? Ah, no estado de Goiás, muito bem. E Goiás fica onde, Meire? Ah, num país chamado Brasil. E o Brasil fica onde, Meire? Você quer pular para o planeta? Na América do Sul, né? Você não fugiu da aula de geografia não, né, Meire? E, consequentemente, do planeta Terra, não é assim? Imaginemos se a Meire não soubesse nem onde ela morava. Que composição que é essa? Estou falando de uma mera informação de uma posição geográfica.
Isso nos traz conforto, segurança, nos dá dinamismo, nos dá condições de discernimento íntima, emocional. Nós precisamos nos situar. O que é, gente, que nós estamos fazendo aqui nesse planeta? Muitos pensam que é um playground. Outros imaginam, né, outras possibilidades. São legítimas. Mas por que é que nós viemos a esse planeta? Qual a frente que nós escolhemos para servirmos a Jesus, a esse governador? E aí, então, voltando lá na época dele, se me permitem, aqui compartilhando uma informação, uma reflexão do próprio Haroldo e do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Nós temos esse núcleo aqui na Federação de Goiás. Ele foi constituído também no âmbito da Federação Espírita Brasileira. E são companheiros que têm estudado e divulgado essas ideias que são interessantíssimas, né? E são consoladoras. De modo, então, que se nós formos buscar na tradição judaica, Jesus era judeu, nasceu judeu naquela comunidade, nós iremos identificar que para cada 7 dias destina-se um para essa integração com o Criador. É o chamado Shabat dos judeus. Ainda hoje alguns segmentos religiosos se utilizam dessa prática. O 7º dia se descansa, é isso, pessoal? Ou se destina, né, para comunhão com o Pai. Deixa-se as coisas do mundo para se dedicar eminentemente às questões espirituais. Ora, isso tem um sentido. E se nós formos buscar lá, salvo engano, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, Pedro diz assim: primeiramente sabeis que para o Senhor um dia equivale a 1000 anos. Percebe? Para o Senhor um dia equivale a 1000 anos. Ora, se um dia equivale a 1000 anos, vamos imaginar o seguinte, porque Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, ele na verdade tratou de esclarecer a respeito da denominada raça adâmica. E Emmanuel foi muito feliz em nos esclarecer, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, A Caminho da Luz é outro livro que não se pode deixar de ler. Quem se permitir a isso vai se dar um presente, daqueles mais extraordinários. Emmanuel classifica então aqueles 6 povos que vieram do degredo para a Terra, colaborar com o desenvolvimento do planeta Terra, como a raça adâmica. Mas Kardec, na questão 50 a 59 do Livro dos Espíritos, já tinha perquirido as entidades venerandas acerca deste assunto. Eu estou dobrando aqui porque o livro é novo. E se eu estragar, eu vou ter que pagar ele, né? Peguei emprestado. Povoamento da Terra, Adão. Vejam o que Kardec perguntou aos espíritos. A espécie humana começou por um único homem? Percebe? A espécie humana começou por um único homem? Os espíritos responderam assim: não. Eu estou fazendo questão de ler, poderia muito bem tratar da questão, das duas, a 50 e a 51. Mas vamos ler aqui do original, como que numa atividade até que meio pedagógica. Ora, não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Já tem um sinal. Mas Kardec, do alto da sua perspicácia, continuou. E perguntou assim, então, já que não era, né? Ele perguntou assim: poderemos saber em que época viveu Adão? Os espíritos responderam: mais ou menos na que lhe assinais. 2 pontos. Cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Ora, 4.000 anos antes do Cristo. E interessante é que, quando Ismael, reunindo a pleia de espíritos para trazer ao mundo o Consolador prometido por Jesus, em reunião também no plano espiritual, ele anunciara:
Sabeis que são chegados os tempos. Eis a era do Consolador. Serão 100 anos preparatórios dos próximos 100. Ora, então, calma aí. 1857, 100 anos, conta simples, 1957. Mais 100 anos, 2057. E quando Chico Xavier estava no programa Pinga Fogo, lhe questionaram: Chico, quando é que vai se dar essa transição? E o Chico diz assim: Emmanuel está aqui conosco dizendo que será por volta de 2057. Eduardo, não estou entendendo nada. Calma que nós vamos chegar lá. Apertem os cintos aí. Pois bem, se para Deus um dia equivale a 1000 anos, 4.000 anos antes de Cristo, mais 2.000 anos depois de Cristo, quantos mil anos? 6.000 anos. Nós estamos no último dia da última semana do mundo de expiações e provas. Ora, se nós pegarmos um dia, tem quantas horas, pessoal? 24 horas. Se nós pegarmos 1000 e dividirmos por 24, vai dar 42. Se nós pegarmos 2057 e diminuirmos 42 anos, vai dar 2015, o ano passado. Então, quem não fez em 6.000 anos, está convidado a fazer em 42. É fácil, não é? Hã? Mas fazer o que, Eduardo? Crer em Deus, buscar e viver a verdade e praticar o bem. Cristianismo é só isso. O resto das complexidades fomos nós mesmos que criamos. E nos embaraçamos nelas, né? Crer em Deus, buscar e viver a verdade e praticar o bem. É só. Ser cristão é simples demais. Né? Ora, então, na verdade, quando a gente compulsa essas informações, nós vamos observando o seguinte. Uns disseram, pelo calendário dos maias, que seria agora em 2012. Alguns companheiros têm até um livro, não será em 2012, será em 2019. Esse livro é da escrita da nossa companheira que desencarnou recentemente, a companheira Marlene Nobre, e foi fundadora da Associação Médico Espírita Brasileira e também compunha a Associação Médico Espírita Internacional. Pessoa que inclusive trabalhou com Chico lá em Uberaba quando jovem. 2012, João 2000, alguns 2012, aí 2019, está se falando em 2057. O certo é que o nosso tempo, o Cronos, o Deus Cronos, ao qual estamos neste momento no tempo e lugar no espaço vinculados, ele funciona diferente, né? Em outras dimensões. Mas o certo é que, como nos disse Kardec, os tempos são chegados. E para os mais despertos, vamos traduzir os tempos, ou o tempo chegou. É agora. Ou quem sabe não dá tempo mais. Ou quem sabe o tempo está curto. Cada um sabe de si, né? Mas que tempo é esse? Que providência é essa? É esse convite para se viver em plenitude a mensagem do Mestre. Ora, interessante é que nós pensamos que o fim dos tempos se revelará por meio de cataclismas e transformações geográficas, fenômenos naturais, etc. Mas nós sabemos que tudo isso é secundário. Se o planeta explodir agora, não sou terrorista, viu, gente? É só para a gente imaginar o que é que vai dizer, o que é que vai advogar em nosso favor diante do determinismo da evolução. Se o planeta explodir agora, é por certo a nossa realidade íntima. É claro que todo processo de mudança drástica gera consequências. Eu não estou fazendo olhos mortos a isto. Mas o que eu estou querendo dizer é que, do ponto de vista da nossa realidade íntima, não muda praticamente nada. Nós continuaremos sendo o que somos.
dentro das nossas dificuldades, das nossas sombras, dentro das nossas virtudes, das nossas luzes espirituais. Mas o tempo é esse agora. O tempo é esse, exatamente esse. Eu recebi um bilhetinho aqui, ó, falta 45 minutos. Faltam 5 e nós vamos encerrar. Pois bem, o tempo é esse, é agora. E aí ficamos a nos perguntar, o que temos feito para cooperarmos para essa transição do nosso planeta? Não dá mais para alegar desconhecimento de causa. Ah, eu não sabia. Tá difícil. Agora é o momento de cada um se levantar diante daquilo que é e buscar fazer o seu melhor. Se hoje são dias difíceis, que nós tenhamos persistência, perseverança, resignação para superar as dificuldades. Mas a lógica espírita está além disso. Acima de tudo, plantemos diferente, porque amanhã, por certo, serão dias mais promissores. E muitos de nós ainda estamos entregues ao marasmo, aquela melancolia que bate. O convite hoje é para que nós saiamos de nós mesmos e caminhemos rumo aos nossos semelhantes. Hoje o interesse público precisa estar acima dos nossos interesses pessoais. Eu não disse das necessidades pessoais, mas os interesses sim. Porque a partir do momento que nós saímos de nós mesmos, estamos dando um passo adiante no sentido de caminharmos naquele caminho que Jesus nos convidou. Porque é nesse caminho que nós iremos compreender em plenitude a nossa realidade espiritual. A grande mensagem da doutrina espírita é que somos espíritos imortais, transitando em corpos temporários, e não corpos temporários que simplesmente hospedam um espírito. A lógica é outra. E enquanto espíritos imortais, o que temos feito? Porque se pararmos para pensar, nós não temos pensado. Nós ligamos o piloto automático às 7 horas da manhã. Às 23 horas estamos voltando para a cama e não temos nem o cuidado de desligar o piloto automático. Quando dá 7 horas, ele retoma, 23 horas, às 7, enfim. Um padrão se estabelece e aquilo que é o fenômeno da nossa civilização, a tecnologia veio nos dar condições para que nós tenhamos tempo para olhar para dentro e dar conta da nossa administração. Imaginemos nós, se nós tivéssemos que buscar água no leito do córrego, do rio, cozinhar aquela comida, fazer, plantar, colher, não teríamos tempo. Aí nós teríamos que cuidar eminentemente das coisas materiais. Mas graças ao progresso, hoje nós temos tempo para cuidar da nossa realidade íntima, que é espiritual. Às vezes passamos semanas sem fazer uma prece, sem elevar o pensamento ao alto e buscar aquele pão que Jesus, que nem só do pão material, disse ele, vive o homem. Aí vem as doenças psicossomáticas, as dificuldades físicas, nos convidando aqui a acordar. Acorda. Ah, mas Deus estava sendo severo comigo, eu não merecia isso. Será? Não devemos pedir fardos leves, mas sim ombros fortes para a nossa caminhada. E aí, finalizando a nossa fala, nós iremos tratar aqui de 3 parábolas. Iríamos falar 50 minutos de cada uma delas. Eu estou pegando no pé dela, você já percebeu, né? Que eu cheguei e estava carregando umas caixas de som ali, ela disse assim, sua tarefa hoje é outra. Como se eu tivesse esquecido da palestra, né? Mas tem 3 aqui no Evangelho de Mateus, isso aqui é uma tradução do Haroldo, dos originais, e a FEB foi juntamente com o Haroldo lá em Israel, e eles trouxeram 0,5 tonelada de livros, e ele traduziu dos originais, não é uma tradução espírita, é uma tradução de quem estuda a questão, conhecedor da língua, e fez a tradução. Aqui nós temos 3 parábolas, e eu vou encerrar só numa pincelada rápida. Uma delas é a parábola do bom samaritano. Mateus, na parábola do bom samaritano,
discorre com muita propriedade sobre essa passagem de Jesus, e todo mundo conhece a parábola do bom samaritano, não é assim? Um homem descia de Jerusalém para Jericó, ele foi assaltado, se lembram? Isso, a parábola do bom samaritano. Quem não se lembra, ainda há tempo, né, de pesquisar lá. A parábola do bom samaritano, para nós, em síntese, é um convite ao fazer. Porque quando o doutor da lei se encontra com Jesus, ele pergunta assim: mestre, o que devo fazer? A gente vê no evangelho amor, compaixão, paz, uma série de palavrinhas que nos chamam a atenção, mas essa palavra a gente passa batido muitas das vezes. Fazer. A pergunta foi essa: que devo fazer? A parábola do bom samaritano é um convite ao fazer alguma coisa. E na sequência, Mateus narra a parábola, aquela passagem que Jesus vai visitar Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Nós conhecemos também, porque Maria ficou ali aos pés do mestre dialogando com ele, enquanto Marta foi cuidar das coisas da casa. Ela chega até Jesus e fala: mas mestre, fala para ela me ajudar. Ela disse: Marta, Marta, se preocupeis com coisas secundárias, né? Maria escolheu a melhor parte. Não sabiam elas que logo de alguns dias ali Jesus seria crucificado, né? E ela perdeu essa oportunidade. Então, a parábola, ou a passagem de Marta e Maria, é um convite à escolha. Nós precisamos fazer, mas nós precisamos saber escolher o que fazer. E aí, logo na sequência, vem aquela passagem. Vocês podem pegar o Evangelho de Mateus. É 1, 2, 3 na sequência. A outra qual é? Aquela passagem que Jesus ali com os discípulos, eles dizem assim ao mestre: como é que a gente faz, mestre, para conversar com o Pai? E aí ele ensina a oração do Pai Nosso. Então, fazer, mas para fazer nós precisamos saber escolher. E para bem escolher, nós precisamos estar inspirados. Ou seja, temos que buscar essa sintonia com o Pai, né? Ora, se o tempo é de transição planetária, se está anunciado uma nova aurora, e se os mansos e pacíficos herdarão a terra, se nós queremos alistar neste instante, é tempo. Porque quando Deus nos expulsou do paraíso, essa frase é de Haroldo e eu vou aqui compartilhar. Quando Deus nos expulsou do paraíso, e nós fazemos parte dos degredados, sim, da raça adâmica, 4.000 anos atrás foi feita uma peneirada, grande parte dos hindus foram embora, dos egípcios, grande parte dos arianos ficaram. Muito boa noite a todos, né? E o certo é que são chegados os tempos, e quando Deus nos expulsou do paraíso, na verdade, o que Ele queria que nós construíssemos na terra era um jardim do Éden. E podem ter certeza, Jesus ainda está aguardando. Tem vaga para jardineiro, viu, gente? A boa notícia é essa. Vamos buscar então a inspiração no Mestre, viver a sua verdade, que é inconfundível, praticar o bem indistintamente e sermos pessoas felizes e alegres. Agradecemos a dádiva da vida, a oportunidade da família, do trabalho, da singeleza da flor, da alegria das crianças. Esse mundo é maravilhoso e se tornará cada dia mais. Vai depender de cada um de nós fazer a nossa parte e, se for da providência do alto, nós permanecermos aqui, porque tudo é maravilhoso. As mazelas que ainda existem por aqui é fruto da nossa insensatez, da nossa ignorância. Mas os tempos são chegados, né? E essa terra haverá de ser da promissão. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo, pelas palavras, pela palestra. Lembrando que se tem vaga para jardineiro, o chefe é Jesus, tá? São todos convidados ao trabalho. E, Eduardo, preocupa não, eu faço estágio para obsessor do tempo, tá? Tá tranquilo. Estou indo bem, né? Então, quero convidar os irmãos médiuns para preparação para o passe. Tem alguém que é a primeira vez que vem à casa? Algumas pessoas. Lembrando que o passe é coletivo. Serão cantadas 2 músicas, pelo Betinho e pela Karina. E após, os médiuns se colocarão ao redor do auditório, aplicando o passe. Ao final, peço mais uma vez que aguardem o retorno dos médiuns, para que não haja tumulto.